um abraço desse irmãozinho que está do teu lado. Fala que bom estar com você aqui nesta manhã. Pode se assentar, queridos. Bom dia, shalom. Que a graça, o poder, a vida, a presença de Deus esteja permanentemente sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Eu quero, nesta manhã, primeiro eu quero desejar aí um feliz Dia dos Pais a todos os papais, que Deus possa usá-lo de uma forma gloriosa e poderosa. É uma honra, é um privilégio ser pai. É uma honra, um privilégio ser pai de destinos. Nós temos uma missão na terra, e que você possa compreender essa missão, e que você possa exercer o seu papel na terra. Amém? Terminamos ontem, queridos, congresso de dança. Tivemos aí 2 dias, sexta e sábado. Fomos poderosamente abençoados. Parabéns a todos aqueles que se envolveram, ao Ministério de Dança. Parabéns ao Ministério de Teatro, Ministério Artístico, que também foi uma bênção, foi algo maravilhoso. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao teu coração, mas eu quero que você abra teu espírito nesta manhã. Esta manhã, queridos, eu quero trazer alguns choques de realidade. Eu quero que você saia daqui compreendendo qual é o seu papel, qual é o seu lugar e o que de fato você precisa viver no reino de Deus. O tema da nossa ministração é verdades do reino. Diga, verdades do reino. Diga mais forte, verdades do reino. Você precisa compreender as verdades do reino para que você viva no reino de Deus, para que você viva como verdadeiro filho de Deus. O texto nosso vai ser o texto aqui de Mateus capítulo 11, verso 12, texto muito conhecido. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pai, que nesta manhã esta mensagem entre no nosso espírito, que possamos compreender e ter a revelação desta palavra, para que possamos compreender e viver numa dimensão espiritual que o Senhor tem nos colocado. Este é o nosso propósito e o nosso desejo, no nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos, queridos, para o livro de Mateus, ele faz parte do Novo Testamento, é um dos 4 evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. E aqui, quando nós olhamos para Mateus, esses 4 testamentos aqui revela 3 coisas. Primeira coisa, fala sobre a vida de Deus, fala sobre a vida de Jesus. Fala sobre os ensinamentos de Jesus e fala aqui do ministério de Jesus. Então, quando você começa a ler os 4 evangelhos, você vai entender isso, você vai ter a compreensão sobre a vida de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Aqui Jesus está trazendo ensinamentos tremendos, e você também vai ter o entendimento sobre o ministério de Jesus. Porém, quando você chega aqui no capítulo 11, o capítulo 11 aqui, vem uma série de acontecimentos e ensinamentos de Jesus. E uma das coisas aqui vai mostrar sobre o testemunho de João Batista a respeito de Jesus, e também a resposta de Jesus mediante a incredulidade do povo. Porque Jesus operava milagres tremendos, Jesus fazia coisas poderosas, mas ainda Jesus, ele lidava com a incredulidade das pessoas. Muitas cidades que ele entrava, que ele fazia milagres tremendos. Aqui você percebia a incredulidade. A incredulidade, queridos, é uma realidade desde os tempos de Jesus. A incredulidade ainda permanece nos dias de hoje, e é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, e nós precisamos policiar-nos a respeito da incredulidade, porque muitas vezes nós não recebemos aquilo que o reino de Deus veio estabelecer na terra, pela incredulidade. Porque a incredulidade, queridos, ele é muito mais do que você, ela não é só falar alguma coisa, mas quando eu falo e não me aproprio daquela verdade, isto revela a incredulidade do meu coração. E nos tempos de Jesus, aqui o povo via Jesus operar milagres poderosos.
Muitas pessoas desfrutavam desses milagres, mas algumas pessoas ainda eram incrédulas. E aí o texto falando, desde os dias de João Batista até agora. Quem foi João Batista? João Batista foi o precursor de Jesus, enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias. João Batista, ele vem antes de Jesus. E João Batista, ele vem, ele prega arrependimento, ele batiza, batizou no Rio Jordão, como símbolo de purificação. Mas João Batista, ele vem para preparar o caminho para o Messias. Quando a Bíblia fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado. Até aquele momento, o reino dos céus não tinha sido anunciado. João Batista vem para anunciar, mas quem vem para estabelecer o reino de Deus é Jesus. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, aqui nós vemos, queridos, que o reino estava prestes a acontecer na pessoa de Jesus. Primeiro entendimento que você precisa ter, o que é o reino de Deus? Diga, o que é o reino de Deus? Muitas vezes nós falamos, olha, fazemos parte do reino de Deus, o reino de Deus, mas algumas pessoas às vezes não conseguem compreender o que é o reino de Deus. E a grande verdade, queridos, que o reino de Deus representa o governo supremo e a autoridade de Deus sobre a terra. Então, quando Jesus vem para estabelecer a autoridade, o governo de Deus sobre a terra. O reino de Deus representa a manifestação da vontade de Deus na terra. Quando Jesus vem para estabelecer a vontade de Deus na terra. Quando nós olhamos, queridos, para Romanos capítulo 14, verso 17, Paulo aqui fala que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Então, quando Jesus vem para estabelecer o reino de Deus. Jesus vem para estabelecer a justiça de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, para estabelecer este novo tempo. Quando Jesus vem estabelecer o reino de Deus, Ele vem para trazer a transformação interior e a transformação exterior. Então o reino de Deus envolve aqui uma transformação. Quando Jesus vem para transformar vidas. Jesus vem para estabelecer este novo tempo, esta nova visão, esta nova autoridade. Então, à medida que nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, as nossas atitudes, elas mudam, os nossos valores mudam, os nossos comportamentos mudam, porque eles são moldados segundo aos ensinamentos de Cristo. Isso quer dizer, queridos, se você ainda não teve mudança nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus valores, você precisa reavaliar esse entendimento que você tem do reino de Deus. Então, quando nós falamos do reino de Deus, queridos, a Bíblia diz que o reino de Deus, então, é uma realidade espiritual e uma expressão prática do governo e da presença de Deus em nossas vidas. Você consegue entender isso? Então, se alguém te perguntar, o que é o reino de Deus? É uma realidade totalmente espiritual, não é visível, mas é uma expressão prática do governo e da presença de Deus em nós. Então Jesus, Ele vem simplesmente para estabelecer este novo tempo. E a Bíblia diz, queridos, lá em Mateus capítulo 18, verso 3 e 4, ele diz, olha o que o texto diz. Eu lhes dou asseguro que se vocês não se converterem, se tornarem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Então Jesus, quando Ele vem, Ele estabelece o reino, porém a primeira coisa que você precisa é se converter. É uma mudança de rota, uma mudança de mentalidade, é uma mudança de valores, é uma mudança de comportamento. A conversão significa que agora você saiu do reino das trevas e agora você entrou no reino da luz. A conversão indica que você agora recebeu Jesus como Senhor da sua vida.
E a partir deste momento você sai do reino das trevas e você entra no reino da luz. Você sai dos valores das trevas e você entra nos valores do reino da luz. Você deixa de ter a atitude do reino das trevas e você passa a ter a atitude do reino da luz. Você deixa de ter como Senhor da sua vida o diabo e passa a ter como Senhor da sua vida Jesus Cristo. Então, queridos, eu preciso ter esse entendimento. Porém, o texto está dizendo que nós precisamos ser como uma criança. Olha, se converta e se torne como uma criança. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, ela se converte, recebe Jesus, entra no reino da luz, mas ela continua com o comportamento e com os valores como se ela estivesse no reino das trevas. Ela precisa passar por uma metanoia, por uma transformação de mente, a ponto de receber. Você já percebeu como criança aceita as coisas com muita facilidade? Quando você chega por uma criança e você fala, olha, Papai Noel existe. Queridos, eu era criança. E meu irmão sempre me enganou quando eu era criança. Meu irmão falava que existia Papai Noel. E também falava que coelhinho botava ovo de chocolate embrulhado no papel bonito. Então, todo final de ano eu ficava esperando Papai Noel, porque eu acreditava, porque era uma verdade, porque eu era criança. Quando era Páscoa, ele soltava os coelhinhos na grama e falava, vai lá buscar os ovinhos que o coelhinho bota. Gente, um coelhinho pequeno botava cada ovão. Sério, eu acreditava. Eu olhava aquilo e eu achava o máximo. Mas tinha algumas coisas que ele fazia que eu também acreditava. Ele falava assim, o que você quer do Papai Noel? Vamos fazer uma carta. Eu falava assim, olha, eu quero uma bicicleta. Não, bicicleta é muito grande, não cabe no saco do Papai Noel. É melhor você pedir uma bola. Mas eu não quero uma bola. Não, mas uma bola é uma boa. E ele me convencia, eu falava, então eu quero uma bola. E a bola chegava. Não tinha dinheiro para comprar a bicicleta, então eu comprava a bola, estava tudo certo. Mas por quê? Criança. Mas quando me falaram que não existia Papai Noel, meu irmão, eu dei birra, eu chorei. Eu chorei porque eu era uma criança. Então as crianças, elas recebem aquilo que é verdade, como também aquilo que não é verdade. Mas elas recebem com pureza de coração. Então, aqui o texto está dizendo que você precisa primeiro se converter e se tornar como criança, não para receber as inverdades, mas para receber a verdade do reino. Para que você assimile, para que você aceite, para que aquilo seja a sua verdade. Assim como o Papai Noel era uma verdade para mim. Apesar de ser um engano, eu preciso entender que o reino de Deus é uma verdade espiritual, e isso não é um engano, porque a palavra de Deus diz que é. E eu preciso receber como verdade na minha vida. Porém, queridos, se nós não entendermos isso, se nós não recebemos as realidades espirituais como verdade, nós vamos ter dificuldade de viver numa dimensão espiritual muito maior, no qual Deus quer nos colocar. Todos os domingos, queridos, você aprende aqui verdades tremendas. Alguns recebem, alguns aceitam, alguns praticam e alguns vivem. Mas outros não, outros olham como esta verdade como se fosse uma loucura. E hoje eu quero que você saia daqui conhecendo esta verdade e que seja a verdade da sua vida. Mas esta verdade, queridos, tem que transformar a sua vida, seus valores, suas atitudes e seus comportamentos. Então a primeira coisa, eu preciso entender que o reino de Deus, ele é espiritual, mas ele é o governo de Deus. Ele é a autoridade de Deus sobre a terra, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Diga, é a autoridade e o governo de Deus sobre a minha vida. Segundo, eu preciso entender as verdades do reino. Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em o quê? Em o quê? Poder, diga poder. Diga poder. Então o reino de Deus não é uma teoria. O reino de Deus é poder, o reino de Deus é uma vida, é uma prática, é uma realidade. Então eu preciso começar a compreender, e Paulo fala sobre isso. Então quando nós vamos lá para Lucas capítulo 12, verso 31, busquem antes de tudo o quê?
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Então, peraí, o reino de Deus é poder, não é palavras. Mas aqui o texto está dizendo que eu preciso buscar o reino de Deus. E quando eu busco viver o reino de Deus, que é a autoridade, que é o governo de Deus, que é a vontade de Deus na minha vida, a Bíblia diz que todas as outras coisas vão acontecer. Se isso é uma verdade, por que eu inverto a ordem? Se isso é uma verdade, por que primeiro eu busco todas as outras coisas e quando dá tempo, eu busco o reino? Se isso é verdade, ela não pode ser uma teoria, ela tem que ser uma prática. Então eu não posso, conhecendo o texto de Lucas ou Mateus, os 4 evangelhos falam sobre isso, eu não posso inverter os valores. Se a Bíblia está dizendo que primeiro eu busco o reino, o governo, a vontade, eu busco a autoridade de Deus na minha vida, e quando eu faço isso, as outras coisas vão se alinhar, eu não posso inverter a ordem. Porque se eu inverter a ordem, eu não vou estar vivendo as verdades do reino. E aí quando nós vamos para Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo fala, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o Filho amado. Quando isso aconteceu? É uma pergunta. Quando isso aconteceu? Vamos, gente. Não é possível, você não sabe. Quando isso aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz, mas isso se tornou uma verdade na sua vida quando você recebeu Jesus como Senhor. Então a Bíblia está dizendo que Ele te resgatou do quê? Do domínio das trevas. Ele te resgatou do reino das trevas. Ele te resgatou da maldição da lei. Ele te resgatou das sentenças que pesavam sobre a sua vida. Ele te resgatou da condenação que estava sobre você. Ele te resgatou da maldição hereditária. Ele te resgatou da maldição diária. Ele te resgatou de todo tipo de maldição que pesava sobre a sua vida. E Ele te transportou, você foi levado. Para onde? Para o reino do Filho amado. Qual é o reino do Filho amado? É a autoridade de Deus. É o governo de Deus. É a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então agora eu saí do reino das trevas, eu saí deste mundo, eu estou no mundo, mas eu não faço parte do mundo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu passo por aqui, mas eu não vivo aqui. Eu vivo no reino de Deus. E algo que eu preciso começar a compreender é que no reino de Deus não há doença. Olha para o teu irmão e fala, no reino de Deus não tem doença, meu irmão. No reino de Deus não tem miséria. No reino de Deus não tem filhos nas drogas. No reino de Deus não tem casamento falido. No reino de Deus não tem desemprego. No reino de Deus não tem nada disso. Agora, se a verdade do reino tem que mudar meus valores, minhas atitudes e o meu comportamento, eu preciso começar a viver como o cidadão do reino de Deus. Eu preciso começar a me apropriar das verdades de Deus, porque eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho. Eu saí deste reino, queridos, entenda. Tem muitas pessoas que, já viu pobre quando fica rico? Mas continua com o comportamento de pobre. É a mesma coisa quando alguém sai do reino ou sai do domínio de Satanás, do domínio das trevas e vem para o domínio, foi transportado para o reino da luz. Ele continua, agora ele está no reino da luz, mas ele fala como se estivesse no domínio das trevas. Ele está no reino da luz, mas ele se comporta, ele pensa como quem estivesse no reino das trevas. Ele agora está no reino da luz, mas os seus pensamentos é como se estivesse no reino das trevas.
É isso, queridos, que eu quero que você entenda que precisa mudar em nós. É isso que eu quero que você abra a sua visão para entender. Que algo precisa começar a mudar dentro de nós. Porque nós já fomos transportados. Nós já saímos do reino das trevas, nós não fazemos mais parte do domínio das trevas, agora nós estamos no reino da luz, e se estamos no reino da luz, agora eu vivo a vontade de Deus, eu vivo a autoridade de Deus, eu vivo o governo de Deus na minha vida, e Deus não tem miséria para a minha vida, Deus não tem doença para a minha vida, Deus não tem pobreza para a minha vida, Deus não quer que os seus filhos se percam, Deus tem bênção para a sua vida. E aí, quando nós olhamos para esse texto que eu comecei a mensagem lendo, a pergunta é, o que esse texto de fato significa? E eu quero trazer mais duas traduções. Primeira tradução diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Uma outra tradução: desde os dias de João Batista até agora, Jesus que está falando isso, o reino dos céus é fortemente buscado, e os fortes conquistam. Olha para o teu irmão e fala: só forte que conquista, meu irmão. Mas diga com fé: só forte que conquista. Somente os violentos conquistam. Queridos, eu quero que você entenda, porque isso aqui é uma chave que vai mudar a sua vida. O que significa violência? Quando ele fala que o reino de Deus é tomado por violência, e somente os violentos, ou somente os fortes, conquistam. O que significa violência? Força, pressão, esforço vigoroso, e até mesmo urgência. Só conquista quem tem urgência. Só conquista quem é forte. Só conquista quem tem esforço. Só conquista quem busca de uma forma extravagante. Então, quando a Bíblia está falando aqui de violência, que o reino dos céus é tomado por violência, aqui não está falando de uma violência física, não. Mas aqui está falando de uma violência que é uma busca apaixonada e determinada por Deus. Uma pessoa determinada, apaixonada, extravagante, ela vive no reino. E ela conquista o reino. Mas um crente mediano, que simplesmente vem na igreja, levanta a mão, glória a Deus, aleluia, ele não vai viver a cultura do reino. Ele vai continuar vivendo a cultura da terra. Por isso que precisa passar por uma transformação, tem que se converter e tem que nascer de novo como uma criança, uma mudança de mente, de atitude, de comportamento e de realidade. Porque, queridos, o reino de Deus é uma realidade, você vivendo ou não, é uma realidade espiritual. O reino de Deus é um fato. O reino de Deus está aí à disposição de todos nós que recebemos Jesus como Senhor. Mas o reino de Deus não é tomado de qualquer forma, não. O reino de Deus, para você viver o reino de Deus, você tem que ter intensidade espiritual. Você precisa ter profundamento, você tem que buscar a vontade de Deus. Você precisa se aproximar de Deus, se apropriar daquilo que Ele já deu, queridos. Ele não vai fazer, Ele já fez. Então o reino de Deus só é conquistado por quem é violento, mas violento espiritualmente. Já viu um cara violento? É aquele que ele acha que a razão dele, ele acha que ele sempre tem razão, é aquele que grita, que faz, que bate, ele imprime a vontade dele de qualquer jeito, já viu? Esse é o violento físico, mas o violento espiritual é aquele que faz a vontade de Deus e tem que acontecer. Ele pode estar morrendo, ele pode estar acabado, destruído, ele não desgruda da verdade, porque a verdade está impresso dentro dele. Ele não abre mão dessa verdade, essa verdade, a verdade de Deus, é a verdade para a vida dele, pronto, acabou, e não tem meio termo.
Não tem meio termo. É aquele que quando vê dificuldade dentro de casa, ele não fica lá prostrado, estou morto. Não, ele se levanta, ele começa a falar para o diabo, pode sair, porque eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, a minha casa é de Jesus, a minha saúde é de Jesus. Então bata em retirada. Violento, pode aplaudir o Senhor. Queridos, violentos são aqueles que os capeta têm medo de chegar perto. Porque ele é um crente tão crente, que quando o capeta chega perto, sai fogo. Ele não fica lá sendo massageado pelo diabo não, mas ele encara, ele enfrenta, ele parte para cima. Então o reino de Deus é tomado por violência. E a Bíblia está dizendo que somente os violentos se apoderam do reino. Eu me lembro logo que eu comecei o ministério pastoral, tinha uma irmãzinha na igreja, nós fomos fazer uma batalha espiritual. E eu fiquei olhando para a cara daquela irmã tão delicada que ela ficava, diabinho, sai em nome de Jesus, senão eu vou pisar no teu rabinho. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, capeta vai sair nada dessa forma tão carinhosa, o capeta vai querer ficar perto. Nossa, que gostoso. Diabinho, vou pisar no teu rabinho. Meu irmão, não. Uma pessoa violenta é aquela pessoa que parte para cima, aquela pessoa que sabe quem ela é em Cristo Jesus, por isso ela não aceita as afrontas do inimigo na sua vida. Somente violentos se apoderam. Os violentos, queridos, eles não se contentam com uma fé superficial. Eles não se contentam com uma fé rasa, com uma fé mediana. Violentos são aqueles que se aprofundam no Senhor. Eles experimentam, eles se esforçam com fervor para compreender, para experimentar e para viver os princípios do reino. Entenda isso. Uma pessoa mediana, uma pessoa violenta, ela não se conforma com a vida financeira medíocre. Ela não se conforma com a enfermidade batendo na sua porta. Irmãos, entenda uma coisa, enfermidade vai vir, vai. Mas a enfermidade tem que ficar, não. A enfermidade você pode ser atingido pela enfermidade, é claro que pode. Mas a enfermidade tem que te destruir, não. Nós precisamos começar a entender isso, queridos. Eu me lembro quando eu tive o diagnóstico de câncer. E eu fiz a cirurgia naquela época, eu me lembro, numa quinta-feira eu estava no hospital fazendo cirurgia. No sábado eu estava na igreja consagrando o pastor Valdivino. E me lembro, eu estava aqui, eu subia do altar de muleta não, de bengala, porque eu não podia forçar a perna, mas eu estava aqui. Eu pregava sentado. Então a enfermidade pode vir? Pode. O problema, queridos, é como você se comporta mediante a enfermidade. Dificuldades financeiras às vezes virão. O problema, queridos, é quando você se prostra diante dos problemas financeiros. Problemas com os filhos você pode passar? Pode. Mas você precisa entender que agora você foi transportado do reino das trevas, do domínio das trevas, e agora você está no reino da luz, e no reino do Filho, e no reino do Filho não existe essas coisas. Então você começa a se apropriar dessa verdade, e essa verdade se torna verdade. Mas isso exige esforço, fervor. Sabe para quê? Para que você compreenda de uma forma diferente. Enquanto você não compreender, meu irmão, mergulha na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medita na palavra dia e noite. Por isso que o conselho para Josué, medita no livro da lei, dia e noite. Então você começa a compreender, você começa a experimentar. Primeiro, querido, você compreende. Depois você experimenta. E depois você entra no novo nível. Ninguém pode direto viver algo que não compreendeu. Se você não compreender o reino, você não experimenta e você não vive. Se esta compreensão não mudar a sua mente, você não vai ter condições de vivê-la. Porque quando eu passo a viver, mudo os meus valores, as minhas atitudes e o meu comportamento.
Os violentos são os que não aceitam nada menos do que Jesus fez. Os violentos não aceitam uma vida medíocre, na média. É fácil, não. Por que não é fácil? Porque o reino espiritual, queridos, ele não é físico, ele é espiritual. Eu tenho que crer pela fé, por isso que eu tenho que compreender, não é algo que eu vejo. Se eu te mostrar uma nota de 100 reais aqui, você sabe que é uma nota de 100 reais. Mas se eu falar que eu tenho uma nota de 100 reais no bolso, você vai ter que acreditar em mim. Mas eu não estou dizendo para você acreditar em mim, eu estou falando para você acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade que tem o poder para mudar as nossas vidas. Nós mudamos, queridos, o que vemos através de coisas que não vemos. Nós mudamos o que vemos através de coisas que não vemos. Você muda a tua realidade financeira através da fé que você não vê. Você muda a sua condição familiar através da fé que você não vê. Você muda a sua saúde através da fé que você não vê. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Eu vejo muitos crentes, muitos maridos, muitas esposas, dizendo: apóstolo, não adianta, meu casamento acabou. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Se essa é a tua fé, se você aceita isso como algo normal, teu casamento acabou mesmo. Se é o que você crê, é o que vai acontecer na sua vida. Se você não for violento para mudar esta realidade, saber que o diabo não tem poder para destruir a sua família, destruir o seu casamento, se você não se levantar com autoridade, de fato o seu casamento vai acabar. Talvez você é aquele que olha assim e fala assim: olha, apóstolo, não adianta, o médico falou que não tem mais jeito, o médico falou que eu vou morrer. Deixa eu te falar uma verdade, se é o que você crê, você vai morrer mesmo. Apóstolo, tá amarra, meu irmão, amarra não, amarra o que você fala. Se você crê que isso é uma verdade na sua vida, vai acontecer. O mal que eu temia me sobreveio. Então, se a tua fé diz que você vai morrer, você vai morrer. Se a tua fé diz que você vai continuar doente, você vai continuar doente. Mas se você for violento a ponto de mudar essa realidade espiritual na sua vida física, se apropriar das verdades do reino, compreendendo essas verdades, experimentando essas verdades e vivendo essa verdade, isso vai mudar a sua vida. Talvez você é aquela pessoa que fala: apóstolo, olha, estou numa pindaíba, e você declara todo dia isso e vai continuar na pindaíba. Porque é o que você crê, é o que você fala. É o que a tua boca diz, porque, queridos, nós somos o que está dentro de nós. E nós falamos o que está no nosso coração. Se eu falo que as dificuldades é o que eu creio. Mas se eu crer, queridos, mas se eu for violento, eu mudo esta realidade e eu começo a desfrutar das verdades do reino. O detalhe é, o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Os fortes se apoderam dele. Apóstolo, tem como eu ser transportado para o reino de Deus e viver a cultura do reino das trevas? É claro que tem, é o que mais tem. O que mais tem é crentes que estão no reino do Filho de Deus, no reino de Deus, vivendo como filho das trevas. Ainda não conseguiu se apropriar das verdades de Deus, ainda não compreendeu. Por isso que fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, tem comportamentos que não deveriam ter, confessa o que não deveria confessar e continua na mesma vida. Fala assim: tem que ser forte. Diga mais forte: tem que ser forte. Meu irmão, tem que ser forte. Reino do céu não é para molão não, meu irmão. Reino do céu é para os corajosos, é para os fortes.
Viver essa dimensão espiritual, queridos, não é para qualquer pessoa não, é para aqueles que são violentos, são fortes, que creem, não abrem mão, ele luta, ele guerreia, ele fala, ele declara, é para esses. E a Bíblia diz que os violentos se apoderam. O que é apoderar? Pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Então a Bíblia diz que os fortes, ou os violentos, eles pegam. Ah, mas está enfermo, ele pega a cura. Ele leva a força. Ele arrebata, ele agarra, ele reivindica. Ele luta, ele guerreia, ele entra com tudo. Os violentos são os imensos, extravagantes, decididos. Vai ter batalha? Vai. Olha o que diz 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ou devorar. É o diabo. João 10,10. O ladrão veio para quê? Vem para quê? Matar, roubar e... Ele vem para isso. Mas agora aqueles que estão no reino de Deus, a Bíblia, o texto continua. Mas eu vim para que tenham vidas, e vida em abundância, que as ovelhas tenham vida, vida completa, vida plena. Tem pessoas que param na primeira parte desse texto e vivem, estou sendo roubado pelo diabo, olha, o diabo está me matando, está destruindo a minha família, e para aqui não. Aqueles que são violentos, aqueles que são fortes, eles sabem desta realidade, por isso não dá mole. Olha aqui, meu irmão, não dê mole. Olha para o teu irmão e fala, não dá mole, meu irmão. Não abre brecha não, meu irmão. Não abre brecha porque o diabo está sequinho para destruir a tua vida. Não abra brecha porque ele quer acabar com você. Não abre portas. Não dê legalidade. Não dê legalidade para que o diabo venha, porque ele vai vir, ele quer vir. Porém, nós precisamos entender quem somos em Deus. Tudo tem a ver, queridos, como que você lida com situações. Enquanto você ouvir a palavra de Deus e não deixar essa palavra mudar, transformar a sua vida, seu comportamento, o reino de Deus vai ser sempre uma realidade para a vida do outro. Já viu aqueles irmãos que vêm aqui na frente e dão testemunho e você olha, glória a Deus, aleluia, eu queria ter um testemunho desse. Mas por que às vezes não tem? Porque parece que acontece sempre com o outro e não acontece na sua vida. Enquanto você não permitir a palavra de Deus entrar, mudar, transformar, mudar seu comportamento, suas atitudes, o reino de Deus vai ser realidade na vida do outro. Mas o reino de Deus é uma realidade para todos aqueles que foram transportados do reino das trevas e foram levados para o reino do Filho do seu amor, para o Filho de Deus. Então você tem o direito, diga eu tenho direito. Diga mais forte, eu tenho direito. Meu irmão, para de ficar declarando, decretando a sua falência, a sua derrota, aceitando o diabo como se fosse algo normal na sua vida. Para de ficar vivendo isso. Diga, eu decido viver as verdades de Deus. Ok, apóstolo, como que então eu vou desfrutar, como que eu vou usufruir desta verdade do reino? Como que eu faço? Então é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude, uma mudança de valores. Então eu preciso entender que isto, eu preciso compreender, eu preciso experimentar e eu preciso viver. Ok, como que eu faço isso? Primeira coisa, se você recebeu Jesus, é direito seu. Quantos aqui receberam Jesus como Senhor da sua vida? Então, meu irmão, comece a entender que isto é direito seu e é uma verdade de Deus para a sua vida. Agora, o que você precisa fazer? Confesse a palavra. Confesse aquilo que a palavra diz, não é o que você vive ou o que você vê, não. Confesse o que a palavra diz o tempo todo. Você pode estar vivendo no meio de uma turbulência, de tiro para todo lado, você não vai confessar o que você vê, você vai confessar o que você crê. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Então, quando eu confesso a palavra, eu sou transformado. Então, comece a confessar a palavra.
Meu irmão, seja guerreiro, comece, não aceite mais aquilo que você está vivendo como normal. Não, eu sei que o reino de Deus, o reino no qual eu fui transportado, fala do governo, da autoridade, da vontade de Deus na minha vida. E a vontade de Deus é que eu viva uma vida plena, a vontade de Deus é que eu seja feliz, a vontade de Deus é que eu possa viver esta plenitude. Então eu não vou aceitar mais a enfermidade como realidade na minha vida. Pega texto, começa a declarar. Está passando dificuldade. Primeira pergunta, você é fiel a Deus, meu irmão? Porque se você não é fiel a Deus, a primeira realidade é, você não está vivendo a palavra, você não está praticando a palavra de Deus. Dízimo, primícia e oferta não é criação, invenção da mente humana, não. Dízimo, primícia e oferta é a palavra de Deus que nos ensina. Não é a igreja inventou, não, é Deus que fala. Começa a viver a palavra como ela é, ora mais, jejua mais, guerreia mais, levanta de madrugada, coloca a tua vida em ordem. Começa a viver essas verdades de Deus na sua vida. Agora, tudo isso, meu irmão, não é para mudar Deus. Não é para fazer Deus fazer, porque Deus já fez. Isso é para fazer com que você mude, que você compreenda, que você experimente e que você viva esta vida. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 2, 4 e 5. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não sejam baseadas na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Fé não baseada em sabedoria humana. O que a sabedoria humana diz? Olha, 2 mais 2 são 4. O que a sabedoria humana diz? Olha, a tua doença, você pode morrer. O que a sabedoria humana diz? O que os médicos dizem. Mas aqui Paulo está falando que a mensagem é para que a sua vida não seja baseada em sabedoria humana, mas que a sua vida seja baseada no poder de Deus. Diga poder de Deus. Autoridade de Deus. Diga governo de Deus. E sabe o que é isso? O reino de Deus. Olha o que diz aqui Lucas 17, 20 e 21. Sendo assim, perguntaram aos fariseus, quando viria o reino de Deus? E Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Diga, o reino de Deus está em mim. Diga, o reino de Deus está em mim. O governo de Deus, a vontade de Deus, a autoridade de Deus está na minha vida. Quero que o Ministério de Louvor venha à frente. Eu quero que você hoje decida viver o que Deus tem para a sua vida. Olha aqui para mim. Eu quero que você hoje decida viver o que Deus de fato tem para a sua vida. Que você a partir de hoje comece a viver a vida que Deus tem para você. Que você a partir de hoje comece a desfrutar disso. O reino de Deus é tomado pelos violentos. E somente os violentos se apoderam, tomam posse, agarram, arrebatam esta verdade. Somente aqueles que têm uma paixão, um desejo intenso, somente aqueles que compreendem e experimentam, podem viver esta verdade. E eu quero que essa igreja comece a viver esta verdade. Todos os cultos que eu ministrar, quando eu começar a orar aqui, milagres vão começar a acontecer no meio de vocês. Quando eu começar a orar por cura, meu irmão, não precisa ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça. Coloca a mão no local da enfermidade e começa a receber a cura. Porque o que nós pregamos aqui não é a minha palavra, não é a palavra dos pastores, mas o que nós pregamos aqui é a palavra do reino de Deus. É a palavra de Deus. E eu quero que você comece a desfrutar disso. Eu quero que você comece a experimentar esta verdade como verdade na sua vida. Fica de pé. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado, não sei. Mas eu quero dizer que existe uma realidade espiritual que tem o poder de mudar a sua vida física.
Existe uma realidade espiritual que tem o poder de mudar a sua família. Existe uma realidade espiritual que tem o poder de fazer você sair daqui agora, hoje, totalmente transformado. Eu quero que você feche os olhos e comece a orar agora. E comece a falar para Deus hoje qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade. Qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua batalha. Compreenda a realidade do reino. Compreenda. Para que essa realidade comece a mudar a tua mente, para que essa realidade comece a mudar as suas atitudes, comece a mudar os seus valores. Comece a levá-lo a confessar não aquilo que você vê, mas confessar a palavra de Deus. Há um Deus morando dentro de você. Você foi transportado do domínio das trevas. Você não está mais debaixo do domínio, do jugo das trevas. Você não está mais debaixo do domínio da enfermidade. Você não está mais debaixo do domínio da pobreza. Você não está mais debaixo do domínio da maldição. Você agora está no reino do Filho amado. Esta é a realidade que precisa entrar no nosso espírito e provocar uma mudança. Se você está enfermo, coloque a mão no local da sua enfermidade. E você vai começar a tomar posse da cura agora. Senhor, essa é a verdade que pregamos, é a verdade que cremos. Porque esta é a verdade da tua palavra. Esta é a verdade, esta é a realidade do reino. Esta é a verdade do reino. No reino não tem enfermidade. No reino não tem filhos em drogas. No reino não tem filhos destruídos. Não tem casamento falidos. No reino não tem dificuldade financeira. Não tem problemas financeiros. No reino não tem desavença. Não tem falta de perdão. Não tem nada disso. E a tua palavra diz que fomos transportados para o reino de Deus. Autoridade, governo, a vontade do Senhor em nós. Então, Deus, hoje eu quero liberar cura sobre os teus filhos. Sejam curados, enfermidades caiam por terra agora em nome de Jesus. Caroços começa agora a desaparecer, problemas na coluna começa agora, receba a cura do Senhor, coluna endireite agora. Problemas nas veias, nas artérias agora começam a ser desobstruídas agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Problema nas pernas, nos pés, problema no corpo agora em nome de Jesus eu repreendo, ordeno, sai no poder do nome de Jesus. Problema no coração, problemas cardíacos em nome de Jesus. Obedeça a autoridade do nome de Jesus e agora receba o milagre. Problemas emocionais, psíquicos começam agora a desaparecer. Mente, obedeça a ordem de Cristo agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Dor de cabeça desapareça agora em nome de Jesus. Meu Deus, começa a operar milagres sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Aqueles que entraram, Pai, estão aqui passando problemas na família, com filhos, no casamento. Agora comece a normalizar agora a sua vida conjugal em nome de Jesus. Filhos, volte para a presença do Pai em nome de Jesus. Aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, finanças, obedeça a autoridade do nome de Jesus. E eu declaro a provisão e a prosperidade de Deus sobre a tua vida agora. Começa a viver essas verdades espirituais agora em nome de Jesus. Eu declaro que hoje você vai sair daqui restaurado, liberto, transformado pelo poder do nome de Jesus. Comece a orar aí no seu lugar, comece a colocar a mão, comece a confessar o que você crê, meu irmão. Comece a confessar o que você crê nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Toda obra do diabo sobre a sua vida eu declaro hoje por terra. A palavra do Senhor nos dá poder, a autoridade. A Bíblia diz que nós temos direito à vida em abundância, à vida plena, a uma vida completa que Jesus veio nos dar, porque esta é uma realidade do reino. Começa a viver essas verdades agora. Começa a viver, meu irmão. Levante suas mãos e vai confessando agora, conforme você aprendeu hoje, conforme você aprendeu agora. Começa a confessar aquilo que você crê. Começa a confessar a restauração na sua casa. Começa a confessar agora a tua família restaurada. Vai tomando posse agora. Erga a tua voz. Erga a tua voz. Vai confessando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lares restaurados. Famílias restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vai tomando os teus filhos nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vida, vida, vida de Deus. Poder de Deus, unção de Deus. Começa a ser fortalecido em Deus agora, em nome de Jesus.